Olá pessoal, eu sou a professora Vânia e vou dar continuidade às nossas aulas de interpretação de texto. Hoje eu vou falar para vocês de um conteúdo que é teoricamente muito simples, é justamente por isso que ele induz normalmente os candidatos a errar, justamente porque nós temos excesso de confiança em relação a ele. Quase não estudamos isso mais e com o agravante de que, quando estudamos essa matéria, nós normalmente temos por volta dos 9, 10 anos de idade. E é uma matéria muito simples realmente. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar mostrar a vocês quais são os caminhos que os examinadores vão usar para tentar fazer com que vocês errem questões simples de semântica. O que é, na verdade, a semântica? O radical sema, ele significa sentido. Então, todas as vezes em que nós encontrarmos numa prova de concurso a palavra semântica, o que nós precisamos saber? A semântica ela é o estudo da significação das palavras. Como assim? É um significado que pode ser estrito, o primeiro sentido da palavra, mas pode também ser os sentidos que elas adquirem no texto, né? E as bancas cobram essas duas coisas. Obviamente, nos concursos a banca tende a cobrar mais a significação contextual, já que ela quer que você entenda qual foi o sentido dado ao autor no texto, qual foi a intenção do autor ao usar aquele vocábulo, e aí eu vou te mostrando como é que as coisas se desenrolam nas provas. Vamos ver então aqui a definição do termo. Coloquei para vocês de maneira muito simples, muito clara, não é? Porque as bancas normalmente não te cobram conceitos, o que as bancas vão te cobrar é a prática mesmo. Então, o que eu pus aqui para vocês? A semântica é o estudo da significação das palavras, seja no seu sentido mais estrito, que é o primeiro sentido dela no dicionário. Quando você vai ao dicionário procurar o significado de uma palavra, obviamente o primeiro significado é o sentido estrito, o sentido real. Ou mesmo a mudança de sentido ocasionada pelo contexto, que nós chamamos de sentido contextual. A palavra, que é um signo linguístico, é uma combinação da forma, né, são as letras e os fonemas, e do conteúdo, que é o conceito ou a ideia, os quais se traduzem em. Então, se uma banca for cobrar de vocês a formação de uma palavra, ela vai usar o termo significante. O que é o significante? O elemento concreto, material que você percebe, né, que são os sons, que são os fonemas e as letras. Já o significado é um elemento inteligível, ou seja, é o conceito que você forma ou a própria imagem que você forma na sua cabeça quando você lê ou quando você ouve aquele vocábulo. Aí, muito bem, uso aqui para vocês. As palavras possuem significados que podem ser significado literal, que as bancas também chamam de denotativo. Nós normalmente chamamos de sentido real das palavras, que não permite mais de uma interpretação que tem que ser igual para todos os falantes da língua. Esse sentido é utilizado comumente nos discursos científico, acadêmico ou no discurso técnico, entre outros. Eu citei o discurso científico, acadêmico ou técnico porque normalmente são os que fazem parte do nosso dia a dia quando nós estamos estudando para concurso. Sentido contextual, que as próprias bancas também vão chamar de sentido conotativo. Esse é o sentido figurado, né, que é diferente do convencional e que normalmente não está nos dicionários. Tal sentido advém do contexto em que o vocábulo aparece. É apropriado à linguagem literária, cujas palavras mais sugerem do que informam. O que isso significa para nós? É que hoje, com a flexibilidade que nós temos, as pessoas podem dar às palavras os sentidos que bem quiserem. Pus uma observação importante para vocês. O sentido original é a própria significação etimológica do termo, mas este também sofre constantes alterações no decorrer do tempo, devido à sua expansão ou generalização. Por exemplo, o termo carrasco era o nome do algoz Belchior Nunes Carrasco e que se generalizou para todos os algozes. O termo anfitrião. O anfitrião era um personagem de uma comédia de Plauto e que acabou se expandindo a todas as pessoas que reúnem em sua casa convidados e amigos.
Vamos ver então as relações de sentido entre os vocábulos. Só que antes de nós falarmos dessas relações, eu queria muito conversar com vocês sobre o sentido literal e contextual. A gente pensa que é algo muito simples e, na verdade, é. O problema é a forma como os examinadores andam cobrando isso hoje nas provas. Eu vou te dar o exemplo da palavra laranja. A palavra laranja, até pouco tempo, era conhecida por nós como uma fruta tropical ou a cor. Como ela adquiriu um sentido já político, o que é o laranja para nós hoje? Laranja designa uma pessoa, uma empresa, que empresta o nome para a realização de negócios ilícitos. Esse sentido é contextual. Esse sentido é político, na verdade. Laranja, que antigamente, ou que era conhecido por nós como um substantivo feminino, agora passou a ser uma palavra masculina. Antes nós dizíamos a laranja. Agora, para designarmos pessoas e empresas que emprestam o nome para a realização de negócios ilícitos, nós dizemos o laranja, um laranja. Então, observe a mudança que essa palavra adquiriu no decorrer do tempo. Vamos citar o caso da palavra cegonha. A palavra cegonha, até pouco tempo, era a ave pernalta que habita normalmente o cerrado. Demos a ela o sentido conotativo de avezinha que trazia bebês para as mulheres. Como nós perdemos a nossa inocência, esse sentido conotativo desapareceu, caiu em desuso. Só que essa palavra é uma palavra que persiste na nossa língua. Por quê? Porque ela ganhou um novo significado que é bastante usado hoje. Cegonha hoje é a designação para as carretas que são adaptadas para fazer transporte de automóveis das montadoras até as concessionárias. Então, nós temos a cegonha. E olha que interessante, esta palavra já existia na nossa língua com outros sentidos. Ela ganhou um novo significado. Se alguma banca for cobrar isso de vocês numa prova, de que forma elas vão fazer? Elas vão dizer que essa palavra sofreu uma recriação semântica. Né? A recriação semântica é quando eu já tenho a palavra na língua, ela já existe, mas ela apenas adquire um novo significado. Foi o que aconteceu com a palavra cegonha. Ela ganhou um novo sentido. Agora, vamos pensar no vocábulo cegonheiro. O que é o cegonheiro? Cegonheiro ou cegonheira é o profissional que dirige essa carreta. Essa palavra não existia na nossa língua até pouco tempo. Ela foi criada exatamente em decorrência do novo significado que a palavra cegonha adquiriu. Então, o que é o cegonheiro? Ele é um neologismo. O que são os neologismos? São as palavras recém-criadas na língua. E bancas de concurso gostam muito de cobrar esses neologismos. Eu vou te dar o exemplo da Fundação Universa, numa dessas últimas provas que ela elaborou, em que ela cobrou o neologismo blogueiro. Ela trouxe um texto que falava sobre as blogueiras, essas pessoas que hoje ganham muito dinheiro alimentando blogs de moda. Então, foi justamente isso que caiu na prova. E o que é, na verdade, o blogueiro, o tuiteiro? São neologismos que foram recentemente incorporados ao nosso léxico, né? Aos nossos dicionários. Na verdade, para a gente entender isso, a gente tem que pensar o seguinte: a língua, ela é um organismo absolutamente dinâmico, que vai se modificando, que vai se adaptando às novas necessidades sociais. Então, como ela tem que se adaptar, o que acontece? Muitas palavras vão perdendo o seu sentido no nosso dia a dia e outras vão surgindo. Pode acontecer também de elas perderem esse sentido e ganharem novos significados, como foi o exemplo que eu te dei de cegonha e de laranja. Agora, nós temos também novas palavras que vão surgindo, porque vão designando novas profissões, novas atividades, novos recursos, e tudo isso vem sendo cobrado nas provas de concurso. Por quê? Porque os examinadores são pessoas muito antenadas, são pessoas modernas também, que leem muito e que se utilizam de textos, normalmente jornalísticos, de textos bastante atuais. Então, eles vão cobrar isso nas provas. Por isso, qual é o conselho que eu te dou? Fique muito atento às mudanças da língua, às mudanças, né, de comportamentos na sociedade, porque é isso que vai fazer com que essas novas palavras surjam e que, se forem cobradas numa prova, você vai saber como resolver o problema. Vamos então voltar aqui para o nosso conteúdo. Vamos falar então das relações de sentido entre os vocábulos. Eu vou explicar a vocês 4 relações que são importantíssimas e que, na verdade, como eu te falei,
nós tendemos a subestimar esse conteúdo na hora de estudar a língua portuguesa. Para começar, nós estudamos isso muito crianças ainda, não nos atemos à importância desse conteúdo, e quando adultos, damos menos importância ainda. Então é um perigo para nós na prova, porque o examinador ele se aproveita exatamente dessa nossa fraqueza, desse nosso calcanhar de Aquiles. Então o que é a sinonímia? Vamos pensar primeiro nessa palavra. Onímia quer dizer ônimon, que vem do grego, que significa substantivo, nome. E o sim nos remete à ideia da similaridade. Então, o que é de fato a sinonímia? É uma relação que ocorre quando palavras podem ser substituídas umas pelas outras sem prejudicar a compreensão das ideias do texto. Aqui é preciso a gente destacar que essa relação de sinonímia nos foi ensinada como sendo sinônimas. Antigamente professores não nos ensinavam como sinonímia, eles nos ensinavam como palavras sinônimas e deixavam cristalizada na nossa memória uma definição muito simples da sinonímia, porque eles normalmente diziam sinônimas são palavras que têm mesmo significado. Um professor explicando isso para uma criança de 8, 9 anos, obviamente ele tem que dar um conceito mais simples mesmo. E é assim que tem que ser. Sinônimas são palavras que têm mesmo significado. Só que quando você cresce, você quer passar em um concurso, você vai fazer uma dilatação desse conceito. Você vai ampliar esse conceito. Por isso, observe o novo conceito da sinonímia. Ó. Quando uma palavra substitui a outra, sem prejudicar a compreensão das ideias do texto, eu posso dizer que eu tenho essa relação de sinonímia. O primeiro exemplo que eu vou dar a vocês são os exemplos que nós encontramos facilmente nos dicionários. Não é? Rival é sinônimo de adversário, que é sinônimo de antagonista. Cloreto de sódio e sal são termos sinônimos. Unhas e garras são termos sinônimos. Observe que entre cloreto de sódio e sal nós temos a sinonímia, só que um é um termo técnico e o outro é o termo usual. Em unhas e garras você já tem uma outra ideia, porque unhas é o sentido real, sentido literal, e garras já é uma palavra que tem uma conotação pejorativa, então que está também atrelada ao contexto. Aguardar e esperar são termos sinônimos, assim como indivíduo e pessoa. Agora, a observação que eu pus aqui para vocês é muito importante para as provas dos concursos. Olha o que eu pus aí. Como exemplo de sinonímia contextual em prova, uma banca examinadora fez a seguinte assertiva. Pode-se substituir o vocábulo hemisférica pelo vocábulo minuciosa, sem que isso altere as relações de sentido do texto? Quando você lê um item deste, você imagina logo que é errado, porque você não vai imaginar, né? A princípio parece ser impossível estabelecer essa relação de sinonímia entre hemisférica e minuciosa. Mas, considerando que aqui o que a banca vai te cobrar é o contexto, é necessário que você vá ao texto. Então, lá no texto o autor diz: eu me considero um consumidor tão educado que nunca compra nada sem antes fazer uma tomada hemisférica de preços. Neste caso, o vocábulo minuciosa não só substitui hemisférica, como ele é o mais adequado ao contexto. Nós sabemos que hemisférica é uma palavra, além de ser um grande exagero, não é a palavra mais adequada. O que na verdade ele quer dizer é que ele faz uma tomada minuciosa, criteriosa, pormenorizada de preços. Então, tome bastante cuidado com essa relação de sinonímia. E aqui o conselho que eu te dou de fato é: se a banca pergunta se é possível substituir um vocábulo pelo outro, o que é necessário que você faça? Vá ao texto, arranque de lá a palavra que está e ponha a que o examinador propõe para você ver se não vai te causar nenhum estranhamento. Vamos fazer isso aqui, você vai ver que soa perfeito. Eu me considero um consumidor tão educado que nunca compra nada sem antes fazer uma tomada minuciosa de preço. Ora, perfeito, o texto ficou muito mais claro. Aqui eu posso também te dar o exemplo de numa dessas provas em que a autora usou o termo catalisador. Ela disse: quando se aplica tecnologia na vida de um trabalhador comum, que não tem estudo, que não tem formação, isso funciona como um catalisador de problemas, mas também de soluções. Um dos itens da prova, a banca põe: o vocábulo catalisador foi usado no texto com sentido de incentivador.
Se você voltar ao texto e substituir um pelo outro, você vai ver que é perfeito. Quando se aplica tecnologia na vida de um trabalhador comum, que não tem estudo, que não tem qualificação, isso funciona como um incentivador de problemas, mas também de soluções. E aí você dá o item como certo. Sempre faça essa substituição para ver se será mesmo possível. Vamos então para a relação de antonímia. Vamos voltar ao termo, a origem do termo. Eu te disse, onímia quer dizer substantivo, nome. Anti é um prefixo grego, anti com i, é um prefixo grego que quer dizer oposição, contrário. Então, como é que você vai memorizar a relação de antonímia de maneira fácil e tranquila? Ela ocorre quando duas ou mais palavras se opõem quanto ao significado. Quando há oposição de sentido entre os vocábulos. Observe exemplos de antonímia. Aqui nós tivemos um probleminha. É antonímia. Então, você vai observar um exemplo e não está funcionando bem. Você vai observar exemplos de antonímia em feliz e infeliz, entre bem e mal, euforia e melancolia, sagrado e profano. Agora, o exemplo que eu quero te dar mesmo é o exemplo de contexto. Olha só, como exemplo de antonímia contextual em prova de concurso, cabe destacar a oposição conceitual existente entre os vocábulos branco e vermelho, usados por um autor no texto, que tanto pode ser a oposição entre paz e guerra, como entre pureza e pecado. A banca utilizou uma piada, numa dessas provas, que dizia que um sujeito foi a uma rinha na qual havia dois galos brigando. Um dos galos era branco e o outro era vermelho. No final da piada, a graça era dizer que o galo branco era bonzinho, mas o vermelho era mal pra caramba. Ora, se aproveitando dessa expressão, o galo branco era bonzinho e o galo vermelho era mal pra caramba, a banca cobrou na prova. Estabelece-se no texto uma oposição conceitual entre os vocábulos branco e vermelho. Você vai marcar como certo ou errado? Você vai marcar como certo. Por que o galo branco era bonzinho? Porque a cor branca no mundo ocidental está associada ao conceito de paz. E a cor vermelha no mundo ocidental está associada ao conceito de guerra. Poderíamos também associar a cor branca ao conceito de pureza e a cor vermelha ao conceito de pecado, de lascívia, de luxúria, de sensualidade. Um outro exemplo que eu quero te dar aqui na antonímia foi o de uma banca também que utilizou um texto em que, na verdade, o texto era uma resposta a uma pergunta feita pelo jornal Folha de São Paulo aos leitores. A pergunta era: você acha que a propaganda infantil deve ser proibida por lei? E uma das respostas dadas por leitores foi usada numa dessas provas de concurso em que o autor respondia. A pergunta era: você acha que a propaganda infantil deve ser proibida por lei? Resposta: ao caminho correto. Ao caminho simples, proibir. E ao caminho correto, educar. Num dos itens da prova, a banca pôs: estabelece-se uma relação de antonímia entre os vocábulos simples e correto, certo ou errado? Você vai marcar que o item é certo. Por que o item é certo? Ele diz: ao caminho simples, proibir. E ao caminho correto. Observe que a conjunção e, ela tem sentido de mas. Ao caminho simples, que é o de proibir, mas ao caminho correto, que é o de educar. Ora, quando ele diz ao caminho simples e ao caminho correto, ele está afirmando que o caminho simples é o caminho incorreto e que o caminho correto é mais difícil de se trilhar. Então, aí você percebe claramente a relação de antonímia contextual. E ainda é necessário você perceber que, neste caso, entre simples e correto em qualquer outro contexto, fica difícil estabelecer essa relação de oposição, né? Fique muito atento a isso. Agora vamos para a relação de paronímia. De novo, onímia, substantivo, nome. Par quer dizer parecido, parecido. Então, onde é que nós encontraremos essa relação de paronímia? Quando houver... Quando você... Porque, na verdade, as relações de sinonímia e de antonímia, elas se dão no tocante ao conteúdo.
de paronímia e de homonímia no tocante à forma. Então fique atento a isso. Antonímia e sinonímia, relação de conteúdo. Paronímia e homonímia, relação de forma. Aí olha a definição que eu pus para você. A paronímia ocorre no tocante à forma dos vocábulos, já que ela se estabelece quando palavras ou expressões possuem grafia e pronúncia muito parecidas, mas têm sentidos diferentes. Turma, fiquem muito atentos a essa relação aqui, porque é a mais cobrada hoje nas provas dos concursos, já que os examinadores sabem muito bem que, dada a proximidade, a semelhança na grafia e na pronúncia, nós tendemos a confundir os significados dessas expressões, principalmente quando estamos sob pressão do tempo nas provas. Então, observem as duas primeiras, que nós encontramos muitas vezes nos próprios comandos das questões. Ir ao encontro de e ir de encontro a. Muitas vezes o próprio examinador no comando da questão põe: assinale abaixo a alternativa cuja assertiva vai ao encontro das ideias do texto, ou cuja assertiva vai de encontro às ideias do autor. Observem que aqui, além da relação de paronímia, essas duas expressões também são antônimas, porque ir ao encontro de é estar de acordo, é buscar conciliar. E ir de encontro a é exatamente o oposto, né? É chocar-se, é opor-se. Olha as outras duas expressões que são também muito importantes e que eu vejo que aparecem muitíssimo nessas provas. Na medida em que e à medida que. Qual é o cuidado que você vai ter de tomar ali? É que entre medida e que só é possível colocar a preposição em quando a expressão se inicia por na, já que o na é exatamente a contração do em mais a. Então, observe que isso é uma locução de causa, da ideia de causa. O na medida em que pode facilmente ser substituído por porque, por quanto, tendo em vista que, já que, diferentemente da expressão à medida que dá a ideia de proporcionalidade. Então, como é que eu saberei que tem que ser à medida que? Substituindo por à proporção que. Também trouxe para você o exemplo de infração e inflação. Infração é a mera violação da lei. A inflação é a desvalorização da moeda. E aqui é preciso que nós pensemos o seguinte: essa relação de paronímia, ela é muitíssimo cobrada nas provas. É preciso que você fique atento. Nós temos nas gramáticas uma infinidade de pares de parônimos e até de trios, porque você vai observar que nós temos migrar, emigrar, imigrar. São três palavras parecidíssimas com sentidos completamente distintos. Temos expressões como as que eu citei, na medida em que e à medida que, em princípio e a princípio, e temos também vocábulos, não é? Por exemplo, a diferença entre cível e civil. Às vezes as bancas cobram essa relação de paronímia até mesmo nas provas de redação oficial, nas questões objetivas das provas de redação oficial. É muito comum nós vermos as bancas cobrando a diferença entre mandado e mandato, entre emenda e ementa. Então é preciso que você esteja atento. Eu te dei aqui simples exemplos apenas para que você entenda facilmente o conceito de paronímia. Mas, por favor, dê uma olhada naquela longa, interminável lista de parônimos, já que são essas as expressões mais cobradas mesmo nas provas. Vamos continuar então com o nosso conteúdo. A relação de homonímia. A homonímia ocorre com palavras que possuem grafia ou pronúncia igual, por causa de sua origem, mas que têm sentidos distintos. Tome muito cuidado com isso aqui, ó. Homonímia, eu te disse, onímia vem de ônimo, que quer dizer substantivo nome. Homo significa igual, semelhante, mesmo. Também eu te disse que a homonímia acontece no campo da forma. Então, o que você vai observar? Palavras que podem ter mesmíssima grafia e pronúncia diferente, palavras que podem ter mesmíssima pronúncia e grafia diferente. Então, eu listei para vocês os 3 tipos de palavras homônimas muito cobrados nas provas. Primeiro deles, homógrafas.
Para você se lembrar bem, veja lá, ó, homo igual grafo, grafia. Então as homógrafas, elas possuem mesmíssima grafia, mas as pronúncias e os sentidos são diferentes. O exemplo que eu tenho para você é o de sede e sede. Observe que a grafia é a mesma, almoço, almoço, colher, colher, gelo, gelo. Fique muito atento, porque para serem consideradas homógrafas tem que ter mesmíssima grafia, não podem ter um traço distintivo sequer. Normalmente a relação que se dá entre elas é entre substantivo e verbo, mas você pode ter exceções, como o caso de sede e sede, em que ambas são substantivos. Vamos ver então as homófonas. De novo, homo igual fono, som, pronúncia. Então as homófonas são as que têm mesmíssima pronúncia, mas que podem ter grafias e sentidos diferentes. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, obviamente não podemos ficar só nisso, tem que consultar a gramática para que você possa se sair bem nas provas, já que, como eu te disse, é algo que tem sido cobrado com muita frequência nas provas de concurso e que, infelizmente, faz com que as pessoas percam pontos preciosos. Então, olha o caso das homófonas. Acender, acender. São dois verbos que possuem mesmíssima pronúncia. Tanto que quando alguém pronuncia, eu não sei qual é a diferença de significado. A diferença de significado advém de quê? Da própria diferença da grafia ou então do contexto, né? Acender com C, eu sei que significa atear fogo, iluminar. Tome muito cuidado, porque às vezes as pessoas dizem que esse acender aí, ele é sinônimo de ligar. Não, não é. O verbo acender é sinônimo de iluminar. Primeiro eu ligo o interruptor e depois a luz se acende, ou seja, ilumina o ambiente. Já o acender com S quer dizer subir, elevar-se. O trio sessão, sessão e sessão é muito famoso, né? Passou um tempo, inclusive, sem ser cobrado em provas, porque os examinadores sabiam que, como caía antigamente com muita frequência, as pessoas acabaram memorizando os seus significados. Fiquem muito atentos a essas grafias aí, porque a pronúncia é a mesmíssima. Vamos falar das homônimas perfeitas. Então, por que elas são consideradas perfeitas? Você vai observar que elas conjugam as qualidades de cima. Elas têm mesma grafia e mesma pronúncia, ou seja, elas são homógrafas, homófonas. Tem mesma grafia, mesma pronúncia, variam apenas os seus significados. Se eu fosse dizer para vocês um bom exemplo de homônimas perfeitas, eu preferiria dizer: é a maioria das palavras da língua portuguesa. A maioria das palavras da língua portuguesa é homônima perfeita. Notem que essas palavras, elas nas provas de concurso, elas são denominadas de palavras polissêmicas, porque poli significa vários e sema, sentidos, significados. Então, quando um examinador fala em palavras polissêmicas, o que você já sabe? Tem mesma forma de grafar, mesma maneira de pronunciar e os significados é que são diferentes. Também em algumas bancas você vai encontrar a designação palavras plurissignificativas. O próprio conceito dispensa comentários. E ainda palavras polifônicas. Aqui você vai tomar um cuidado, porque polifônicas são as palavras que possuem várias vozes no texto. Então, você deve ouvir em algumas provas os examinadores falando em polissemia ou polifonia do discurso. O que isso significa? Na verdade, significa que as palavras têm vários significados. Na verdade, uma palavra tendo mais de um sentido na língua, ela já será considerada polifônica ou polissêmica. Eu citei exemplos aqui para vocês da palavra real, que tanto pode significar real verdadeiro, real relativo à realeza, ou ainda o real à moeda brasileira. Temos a palavra sentença,
pode em um contexto significar uma condenação, num outro contexto significar uma frase ou uma oração. Também temos a palavra mente. Mente pode significar o nosso intelecto, pode ser o presente do indicativo do verbo mentir e pode ainda ser um sufixo que denota normalmente a ideia de modo, né? Como independentemente, que dá a ideia de modo. Essa relação de homonímia perfeita é a que mais cai hoje, aliás, a que mais cai depois das parônimas. Só que ela é cobrada de uma forma muito interessante, né? Eu te falei, as bancas normalmente falam em polissemia ou polifonia do discurso. O exemplo que eu quero te dar aqui para nós finalizarmos este conteúdo é exatamente o de uma banca que cobrou recentemente numa prova o vocábulo aqui. Eles pegaram uma tirinha do Agar, o viking, que o Agar estava num bar com um amigo tomando um chopp gelado e resolveu conjecturar sobre a importância da vida. Então, há o desenho do personagem com a mãozinha no rosto e dizendo, o que eu estou fazendo, qual é a importância da vida, qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui. Aqui onde? Ora, se ele está conjecturando sobre a importância da vida, o que eu estou fazendo aqui é aqui no mundo, aqui na vida. O amigo que está tomando um chopp com ele, muito distraído, diz assim, você está aqui porque o dono do bar deixa você pagar a conta até o fim do mês? Ora, qual foi a interpretação que esse amigo fez do aqui? De aqui no bar. O examinador espertamente cobrou na prova. O vocábulo aqui possui mesma função sintática nos dois quadrinhos, mas possui referentes distintos. Correto? Quais eram os dois referentes? No primeiro quadrinho, o aqui tinha como referente aqui no mundo. E no segundo quadrinho, o aqui tem como referente aqui no bar. Então, essa é a ideia da polissemia, essa é a ideia da polifonia do discurso. Uma mesma palavra, uma mesma expressão em contextos distintos pode adquirir significados completamente diferentes também. E nós devemos estar atentos a isso, porque o que eu disse? Que hoje é bastante comum as bancas utilizarem quadrinhos, né, tirinhas de quadrinhos, charges, cartoons e até piadas. E nós sabemos muito bem que as charges, os cartoons, os quadrinhos, as piadas conseguem esse efeito interessante de humor, conseguem atrair a atenção dos leitores exatamente por fazerem brincadeiras com possibilidades de sentidos. É preciso que vocês estejam muito atentos a isso para que vocês tenham sucesso. E para nós finalizarmos e nos despedirmos deste bloco, o que eu disse a vocês? Que nós precisamos estar atentos ao significado das palavras quando nós saímos à rua, observar cartazes pela rua, observar faixas, observar outdoors. Observem, turma, como que a palavra liquidação está desaparecendo da nossa língua. O brasileiro quase não vê a palavra liquidação escrita mais em lojas, em shoppings. Por quê? Porque essa palavra ela vem sendo paulatinamente substituída por termos em inglês. Hoje você, se for a um shopping, você vai ver no lugar da palavra liquidação, você vai encontrar o termo sale, off-price. E se você sair às ruas e observar placas espalhadas por aí, você vai ver a palavra outlet. Então, quando nós observamos essas coisas, quando nós estamos atentos, fica mais fácil de nós entendermos essas nuances de significado que aparecem nos textos, consequentemente que nos são cobradas nas provas, para que a gente não se enrole na hora de responder as questões. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha facilitado a vida de vocês e nós nos encontraremos num próximo bloco. Até mais!